Olá, meu querido e minha querida irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que esse novo conteúdo possa ser um conteúdo que agregue bastante aí na sua vida, que você possa aí nos ajudar compartilhando, enviando aí para os seus amigos, nas suas mídias sociais, que esse conteúdo possa alcançar muitas e muitas pessoas. Tudo bem, minha irmã? Tudo bem, graça e Graça e paz. Que paz. alegria, né, estar aqui novamente. É isso mesmo. Nos ajude porque nós estamos lá no Spotify e eu acho que para quem não gosta de assistir, só ouvir ajuda muito, Sim, né? E verdade. principalmente quando você está ali lavando a louça e você vai ouvindo, é tão rápido que dá tempo de você assistir umas 3 vezes. Né? No No trabalho, né? trabalho, indo para o trabalho, É. então quem gosta de ouvir no carro. Então é uma ótima oportunidade de obter um pouquinho de conteúdo, de conhecimento e ainda nos ajudar, É tá isso aí. bom? Hoje nós vamos colocar ordem nessa bagunça? É isso aí. O tema de hoje é exatamente isso. Coloque ordem na sua vida. Que Esse tema legal, né? é, é um tema legal e é assim interessante que as pessoas elas pagam muito para que alguém solucione isso para elas, né? É verdade. Hoje a gente vê cursos, né? Até que a pessoa te ensina como é que você organiza uma agenda, te É, ensina como você consegue organizar a sua casa, as coisas, a rotina do seu trabalho. Então, assim, e essa é uma virtude que a gente precisa ter, com certeza. porque quando nos falta ordem, nós podemos colocar a nossa vida a perder, as nossas relações também. Sim, a nossa vida se torna uma bagunça, né? Uma bagunça, Se exatamente. torna uma bagunça. E é claro que a gente nunca tira esses temas da nossa cabeça, né? Da nossa Não! imaginação, né? São tudo temas mediante muita oração, né? Daquilo que Deus vai nos colocando, né? E Conduzindo. sempre baseado ou na palavra de Deus, né? Ou nesse Os tema documentos específico da nossa aqui, igreja, a gente foi se basear na onde? No catecismo da catecismo. igreja, né? Documento da nossa igreja é muito rica em Sim. documento, tem muitos livros, tem os santos doutores da nossa igreja, Uhum. né? Então a gente tem muito embasamento Sim. para poder trazer algo que Seja a igreja concreto, né? concreto, Seja exatamente, um concreto. alimento concreto para oferecer para vocês do que a nossa igreja fala, ela afirma e nos orienta, né? É isso A aí. gente fala que é a receita certa. Se a gente segue a palavra de Deus e o que a igreja nos traz, dificilmente a gente teria tanta desordem na Verdade. vida. Mas a gente. São vários fatores que vão ali interferindo para que essa situação aconteça, né? Isso é verdade, Raquel, porque até grandes pessoas famosas no mundo que não acreditam em Deus, são ateus, eles mesmos dizem que se, mesmo não acreditando em Deus, não Uhum. acreditando em Jesus, que se as pessoas seguissem os ensinamentos de Jesus, elas se tornariam pessoas melhores, Sim. né? Então, olha para você ver a riqueza que a palavra de Deus, o que os documentos da igreja nos levam a ser pessoas melhores. Esse é o intuito, né? Exatamente. E o bonito de você estar dentro dessa igreja, e o tema nem é esse, mas vamos falar sobre essa beleza de estar dentro da igreja. Por quê? Ao passo que você se converte ao catolicismo e você realmente assume essa profissão de fé para a sua vida, as mudanças acontecem. Sim. As mudanças não é inegável, elas acontecem. Então você começa a seguir aquilo que Deus fala na palavra. Então você é curado, você é libertado, você é restaurado. E restaurado por completo. Então a gente fala aí de área física, mental, espiritual, moral. Porque, Marcelo, muitas às vezes das desordens que está na nossa vida, ela nos dá por conta de situações que nós passamos, né? E isso precisa ser modelado, porque se não é modelado, a gente vive uma vida desordenada para o resto da vida. E a igreja nos ensina isso. Sim. Mas para obter esse conhecimento, a gente também precisa estudar, precisa se aprofundar, precisa buscar conhecimento para organizar isso. E, logicamente, tem os padres aí da nossa igreja, os doutores da nossa igreja, que nos ensinam isso
num linguajar mais fácil, num linguajar acessível, que a gente consegue entender e trazer para o nosso dia a dia, né? Até as traduções hoje da Bíblia, traduções aí do catecismo é trago, né, para esses tempos mais atuais. Sim. Né? A gente não vê tanto mais aquelas palavras tão difíceis que a gente não Sim. sabia os significados, né? Hoje realmente é trago para o nosso tempo atual para que a gente possa ter um melhor entendimento daquilo que a igreja está nos mostrando o caminho, né? E nessa questão de colocar ordem na nossa vida mesmo, antes mesmo da gente pensar, vamos colocar ordem na bagunça, não, antes da gente pensar nisso, é importante que a gente busque conhecimento, um pouco de conhecimento, fora aquilo que está no Instagram hoje, fora aquilo que é rápido de internet. Por quê? Porque aquilo ali é sólido, é um alimento sólido mesmo para a gente se orientar. Mas vamos voltar para o catecismo? Vamos lá. O que diz o catecismo da Igreja Católica sobre a virtude da ordem? Sim. Né? A virtude da ordem é a virtude que dispõe para o bom uso dos próprios bens e para o cumprimento dos próprios deveres. Ela é inseparável da temperança e da justiça e contribui para a harmonia e a paz das relações sociais e da vida pessoal. Está lá no capítulo 18, 09. É isso mesmo. Olha que lindo, né? Se a gente for pensar que a virtude da ordem dispõe para o bom uso dos próprios bens, para tudo aquilo que nos foi dado por Deus, né? Para a gente poder fazer o bom uso desses bens, para que a gente possa fazer o cumprimento dos deveres. Por quê? Toda vez que a gente se afasta dos nossos deveres, a nossa vida, ela fica bagunçada. Sim. Toda vez que você se afasta, olha, vamos trazer uma situação concreta. Então, a gente trabalha, né? Tem você aí que está na sua casa, você trabalha na sua casa, enfim, todos nós trabalhamos. Quando nós chegamos em casa, ou quando toda a família se reúne ali, tem os deveres que precisam ser feitos. Então, tem o jantar, o almoço, tem a casa que precisa arrumar, tem a roupa que precisa lavar. Só que quando nós nos afastamos desses deveres que são obrigatórios e que o próprio catecismo fala, que ele dispõe para o nosso próprio bem, o que é o nosso próprio bem? É o equilíbrio, é o nosso equilíbrio, a gente entra na desordem. Sim. Porque aí a gente chega em casa e você fala, eu estou muito cansado, você deita no sofá, quanto tempo você acha que você gasta assistindo televisão? Se você não tiver ordem, meu amigo, minha amiga, você fica o dia inteiro ali, né? Como passa rápido, né? Não é verdade? E aí, o que você gastaria 1 hora para organizar, que é o seu dever, às vezes você não arruma nem naquele dia mais. E isso, se você parar um pouquinho para analisar, isso para você que é jovem, solteiro, casado, independente. O catecismo vem falar sobre aquilo que é os nossos deveres, né? Então, assim, se você tem uma vida, você tem deveres para você fazer. Quando você se afasta daquilo, você entra em desordem. E aí o catecismo logo segue, ele fala assim, ela é inseparável da temperança e da justiça, que contribui para a harmonia. Pronto. Quando nós não temos harmonia, o que nós viramos? Um animal. É o estresse, é a raiva, é a gritaria. Se dentro de todo o ambiente que você vive, no trabalho, na sua casa, é um ambiente parecido com isso, há desordem. Há desordem. E às vezes a desordem está em nós, por isso que nós falamos para vocês, que às vezes a gente traz coisas que Deus vem nos inspirar, porque é relacionado à nossa vida, mas também como nós somos ser humano e parecidos, também a gente identifica na vida do outro. Sim, sim. E como é importante realmente, né, essa virtude, porque se a gente for pegar o que diz o catecismo, ele não está falando só dos nossos deveres ali como profissionais, ela está falando da nossa vida por completo, né? Porque ele está falando da gente usar bem os nossos bens materiais, né? Porque até nisso, se a gente tem, de repente, uma vida financeira estável, uma vida financeira boa, se a gente não tem essa virtude da ordem, a chance da gente colocar tudo isso
por água abaixo, né? Tanto tempo lutando para conseguir alcançar esse patamar bom, legal, de uma vida estável financeiramente, você joga tudo por água abaixo. Se você não tem a virtude da ordem, você não vai conseguir cumprir com os seus deveres. Não é o dever só profissional, é o dever espiritual, é o dever como dentro da sua casa, é o dever no seu âmbito profissional, é o dever por onde você for, você não vai conseguir cumprir. Das relações. Da relação. Que Ele vai falar, né? E a paz nas relações sociais e da vida pessoal. Então, essa virtude da ordem, ela é essencial para a nossa vida. Sim. Desculpa te cortar, mas você pensa assim, a pessoa deseja o quê? Paz. A paz está onde? Onde tem ordem. Sim. Se você não tem ordem na sua vida, não tem o esforço de botar ordem na sua vida, e botar ordem não é você só organizar a casa. Não, é você organizar o que está bagunçado dentro de você primeiro, para externalizar depois para os outros. Você está o tempo todo buscando paz. Aqui, que é aquela frase que já fala, a paz está onde? Dentro de cada ser humano. Mas o ser humano não entende porque ele ainda não chegou ao raciocínio de falar, olha, a ordem é a paz. Paz é igual a ordem, ou vice-versa. Então a gente precisa, às vezes, organizar dentro da gente. E isso que você falou de ascensão financeira é algo que tira a paz de muitas pessoas. Com certeza. Eu nem queria entrar nesse assunto, mas só pincelar rapidamente. Você vê que alguns casais ou amigos falam assim, olha, eu ganho 10 mil reais por mês, mas eu tenho 20 em dívida. Você já tem algum amigo que é assim? Sim, todos nós temos, né? Conhecemos alguém, né? Exatamente, porque a pessoa, aquilo que ela pega na mão dela, que ela coloca na mão dela, ela tem a necessidade de gastar, de esvaziar. Por quê? Porque há uma desordem dentro dela. E ela sabe qual que é, ela só não sabe dar nome para aquilo. E ela precisa organizar aquilo, precisa se voltar para dentro de si, olhar, opa, aonde está bagunçado? Aonde está desorganizado? Aonde eu preciso? Qual a situação que é o ponto que me tira do equilíbrio, né? Do equilíbrio. Porque aí você vai olhando para a vida do outro, que é um pouquinho mais organizado, você vai desejando aquilo e você não tem. E aquilo vai te frustrando. Sim. Então temos que botar ordem na nossa vida. É essencial, né? E como o catecismo vem falar, ela anda ali lado a lado, né? Com a temperança e com a justiça. Porque quando a gente coloca a ordem, a gente está trazendo junto um senso de justiça, a gente está trazendo junto uma fortaleza de não poder aí sair gastando o que não deve, não sair cedendo ao prazeres, né? Então, a ordem, lá na bandeira do nosso país está escrito, né? Ordem e progresso, né? Porque toda nação, ela precisa de ordem. Todo ser humano, ele precisa dessa palavra de ordem na vida, para que seja uma vida equilibrada, para que seja uma vida voltada para o equilíbrio, para Deus, né? Para que a vida possa ser agradável. Até mesmo para a gente pensar que tem pessoas que falam que não conseguem rezar. Nem colocar ordem para uma coisa essencial, ela consegue. Então, às vezes a gente espero que você possa identificar esses pontos, acolher do fundo do seu coração para que você possa sofrer essa transformação. E às vezes, tocando em um ponto também, que me veio recordar aqui, às vezes a casa é uma gritaria. A casa é uma situação que você fala, que você pensa assim, a gente conversa, mas não, é um falando enquanto eu vou dar um exemplo da minha casa. Então, assim, dentro da minha casa, você não pode falar com quem está dentro do quarto, se você está na cozinha. Ou a pessoa vem até a cozinha e você conversa ali, ou agora a gritaria que bota desordem no seu pensamento, em tudo, é terrível. Por quê? Porque você fala, eu falei isso pra você. Não, você não falou. Não, você não, mas por que vocês não conversaram? Sim. Não tem uma organização. Bom, quer conversar? Vamos sentar à mesa? Vamos conversar? Vamos sentar no sofá? Vamos conversar? Porque falar não é dialogar. Não é dialogar. Então, às vezes, até isso são pequenos pontos que a gente deixa de observar no nosso dia a dia
e de que traz essa temperança pra gente. Uhum. Então, às vezes você fala, nossa, a minha mãe é muito estressada, meu filho é muito estressado. Falta você ter esse olhar e falar, opa, você quer falar? Senta aqui e fala. Uhum. Você quer conversar? Você quer né, dizer algo? Vamos sentar aqui, deixa eu olhar no seu olho e vamos conversar para que eu possa também. Porque até mesmo se você não olha no olho, se você não tem essa parada, esse tempo para também se sintonizar com o outro, essa desordem dentro do mesmo ambiente, no trabalho, em casa, na família, né? Ela tira todas essas relações sociais. Com certeza. Tem pessoas que não se suportam. Com certeza. E eu acho que tenho certeza, essa virtude da ordem, ela tá ligada à autoridade. Não é autoridade da gente mandar nas pessoas, mas autoridade da gente ser seguro naquilo que é das nossas atitudes, né? Autoridade sobre nós mesmos, Sim. né? Autoridade dentro da nossa casa para falar, bom, dentro da nossa casa as coisas têm que rodar redondo, né? Tem que ser redondo, né? Uhum. Então, essa autoridade, né, que a virtude coloca na nossa vida. Então, como é essencial para o nosso crescimento como pessoa, como ser humano, como família, né, como profissional, como no âmbito religioso, é excepcional quando a gente coloca a virtude da ordem em prática e a gente vê realmente o crescimento, né? E os frutos, E né? os frutos. É isso mesmo. Um grande abraço. Deus abençoe. Até a próxima. Deus abençoe vocês.